segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós leremos os versículos de 1 até o versículo 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, a Tua palavra está aberta, Senhor, diante do Teu povo. E certamente, simplesmente fazer a leitura dela, já abençoa nossos corações. Mas, ó Deus, nesse momento em que especialmente iniciamos uma jornada nesta carta, aqui, ó Deus, ocupando os próximos meses com a epístola escrita pelo apóstolo Paulo há tanto tempo à igreja de Corinto. Ó Deus, que os nossos corações possam ser grandemente trabalhados pela Tua graça. Ó Deus, que ao longo de todas estas exposições, o Senhor possa estar trabalhando os nossos corações, o coração da Tua igreja, do Teu povo, falando ao Teu povo, ó Deus, e o nutrindo com graça, animando, ó Deus, ao contemplarem, ao se deleitarem com a glória de Cristo. E que, ó Deus, haja proveito, enorme proveito, ó Deus, por meio da Tua palavra, em nos recriar, e nos refazer como nova humanidade em Cristo. Que nesta noite estejamos já diante da glória de Jesus aqui, nesta preciosa segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo então volta a escrever à igreja de Corinto. E a segunda carta escrita a esta igreja que funcionava ali nesta cidade, uma cidade antiga do primeiro século, cidade importante, será aquilo que nós estaremos na nossa jornada, nos próximos meses, nos ocupando. As palavras de Paulo a esta igreja, uma igreja que se situava na capital da colônia romana da Acaia, perto do Istmo, ali na região do Mar Adriático e Mar Egeu, um grande centro de comércio, uma grande força, certamente, como cidade, muita influência, muita circulação, não apenas negócios importantes, comércio acontecia ali, mas até mesmo negócios internacionais através de dois portos. No oeste, o Lecaion, e no leste, o porto de Centreia, o que fazia com que houvesse muita agitação, circulação intensa de pessoas, mas também fazia dessa região uma região cosmopolita, uma cidade cosmopolita que se orgulhava de sua riqueza, de sua filosofia e de sua cultura. Os famosos Jogos Ismianos eram realizados a cada 2 anos em Corinto. E isso também fazia com que a cidade fosse bastante atraente. Mas Corinto também era um lugar problemático. Como toda cidade, o pecado estava presente. E Corinto era o centro da sensualidade e da imoralidade ali em seu tempo.
O templo de Afrodite, a deusa do amor e do sexo, estava ali. A expressão grega korintiazomai significava literalmente praticar fornicação. Uma cidade, portanto, tomada também pelo pecado. Veja, Paulo ele plantou esta igreja lá na cidade de Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Enquanto ele permaneceu ali em Corinto por 18 meses, entre 50 e 51 depois de Cristo. O relato dos Atos dos Apóstolos sobre a plantação da igreja de Corinto, nós encontramos em Atos capítulo 18, versículos de 1 a 17. E Paulo então escreve esta carta, ele escreve a partir da Macedônia, por volta de 55, 56 depois de Cristo, um ano depois de escrever a primeira carta. Ele havia terminado um ministério de 3 anos em Éfeso, foi à Macedônia para poder visitar igrejas, também para conhecer o jovem ministro Tito, que havia retornado de Corinto com notícias sobre a igreja de lá. Nós vemos esse registro em Atos capítulo 20, nos versículos 2 e 3. Agora veja, existem opiniões de que Paulo escreveu, na verdade, 4 cartas. A primeira e a segunda seriam, na verdade, a segunda e a quarta cartas escritas pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A primeira carta, ela teria sido ineficaz na correção dos problemas. E hoje é um texto perdido. Nós não temos acesso a ele. A segunda carta, ou a carta B, seria a 1 Coríntios, que também, de alguma forma, foi ineficaz. Levou o apóstolo Paulo a uma dolorosa visita. E a carta C, chamada de carta severa, ela teria sido mais efetiva, mas ela está também perdida e não se trata de um texto canônico, um texto inspirado, até porque também, pela própria providência do Senhor, esse texto se perdeu. E tem essa que muitos chamam de carta D, ou segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Essa carta, meus irmãos, é uma resposta ao relatório de Tito. A partir do momento em que Paulo toma conhecimento das coisas de Corinto, dos efeitos e da eficácia da chamada carta severa, tendo sido uma carta que produziu mudança de coração da igreja em relação a Paulo, então ele vai escrever, como resultado desse relatório, ele vai escrever 2 a Coríntios. O objetivo da carta se concentra em grande medida na justificativa de Paulo de seu próprio ministério. Ele faz uma defesa do seu ministério apostólico aqui. E ele faz isso de 3 maneiras principais. A primeira, ele procura consolar e fortalecer a maioria fiel na igreja de Corinto. Como acabamos de dizer, a carta severa trouxe efeitos, mudanças de coração. E a igreja problemática, que estava imersa em tantas lutas e problemas na emissão da primeira carta, ela agora responde com muito arrependimento. Aqueles que se arrependeram da rejeição a Paulo, devido à carta severa, agora eles serão, nesta carta, consolados pelo apóstolo. E Paulo também deseja exortá-los a contribuir para as necessidades financeiras da igreja na região, como em Jerusalém. Como expressão desse arrependimento, eles deveriam fazer esse movimento de olhar a necessidade da igreja de Jerusalém e de se oferecer como socorro, como ajuda. Mas ainda, Paulo irá trabalhar o coração dos que são rebeldes. Ele vai desafiar a minoria rebelde da igreja de Corinto a se arrepender antes que Paulo retorne para julgar aqueles que ainda o rejeitam e rejeitam a sua mensagem. A estrutura dessa carta, ela tem 3 partes principais. A primeira parte dos versículo 1 do capítulo 1 até o capítulo 7, verso 16, apresenta a defesa de Paulo de seu ministério. Como apóstolo de Cristo, ele defende a sua posição.
E então, a partir do capítulo 8 até o verso 15 do capítulo 9, Paulo ele deseja que a igreja se arrependa, dê sinais de arrependimento em sua contribuição e ajuda, ofertas, coletas, para ajudar a igreja de Jerusalém. E no restante, então, da carta, o apelo de Paulo, ele se concentra na minoria rebelde em Corinto. Veja, nós percebemos com clareza as diferenças entre o que vemos nesta carta, que começamos hoje, e aquilo que nós vimos em 1 Coríntios quando foi exposta. 1 Coríntios, nós vemos respostas práticas para os problemas da igreja, advertências contra sabedoria e valores mundanos, instrucional e material teológico para instruir uma igreja problemática, imersa numa mistura muito grande com coisas com mundanismo, com secularismo, e nós vemos que revela a aparência de uma autêntica igreja de Cristo, essas formulações que Paulo faz ali a respeito do que é de fato a característica da igreja do Senhor. Agora, a segunda epístola, ela já se torna algo mais pessoal. Por mais que haja uma carga muito grande de ministério aqui, veja que as respostas, elas são mais pessoais e elas são mais ligadas às objeções contra o próprio apostolado de Paulo. São advertências contra superapóstolos, contra o falso evangelho. Uma carta que eu diria bastante apropriada para os nossos dias, onde de muitas maneiras, até no meio reformado, tem havido celebridades e um tipo de culto à personalidade condenável, da maneira como Paulo já havia condenado na primeira carta, mas que certamente encontra eco a partir da segunda epístola, no muito do que certamente Paulo seria rejeitado, até mesmo em igrejas presbiterianas de hoje. Muita gente argumenta, muitos estudiosos, que Paulo seria não apenas alguém que não era carismático, mas talvez, certamente fosse um homem feio, não seria um pastorzão de cabelo engomado, arrumadinho, seria um pastor feinho. E ele certamente teria muitas dificuldades em nossos dias. E veja, esta carga pessoal do ministério de Paulo toma o peso, a expressão da carta, fazendo com que ela seja um depoimento, algo biográfico. E aí, neste ponto, a carta se desenvolve de maneira a revelar a aparência de um líder autêntico. Isso faz, meus irmãos, esta maneira de escrever, este conteúdo escrito, faz com que os temas principais de 2 Coríntios sejam muito importantes para os nossos dias, sejam muito importantes para a nossa igreja. A primeira, certamente, expressão desta carta é a força através da fraqueza. É esse o título desta série. É talvez o tema mais forte e mais importante aqui. O tema central é o testemunho biográfico de Paulo sobre o seu próprio sofrimento, a sua fraqueza e a obra do Espírito através disso. Ou seja, a força em seu ministério apostólico acontece através do poder de Deus em meio à sua própria fraqueza. É por isso que esse título, esse tema é tão lindo e ao mesmo tempo tão adequado ao Evangelho. Força através da fraqueza. Mas Paulo vai trabalhar temas como reconciliação e unidade aqui. Paulo ele enfatiza a importância da reconciliação e da unidade relacional entre os crentes. E para isso ele aponta não apenas dentro da igreja deles, mas também com o próprio apóstolo Paulo e, por exemplo, também nessa iniciativa que ele fará de que eles contribuam com a igreja de Jerusalém. Veja, na perspectiva de Paulo, a verdadeira unidade não acontece apenas. Ela exige de nós, ela exige vigilância constante, trabalho intencional, exige corações abertos uns aos outros.
E ele irá trabalhar isso. Mas, finalmente, ele também vai estabelecer padrões, como padrão da verdadeira liderança espiritual. Aqui ele vai se colocar, finalmente, como modelo. Essa carta, que é tão intensamente pessoal, ela é a forma como Paulo ele abre a sua condição vulnerável como líder e, ao mesmo tempo, faz disso um exemplo de vida. Porque o real e verdadeiro líder espiritual em Cristo não é um superman, não é um superapóstolo, não é aquilo que nós temos visto ser defendido como modelo de alguns, mas alguém como Paulo, que assim como Jesus estava envolvido em uma liderança servil, semelhante a Cristo, o que o distingue grandemente dos falsos superapóstolos, que estão sempre aparentemente colocados como muito poderosos e muito acima de vulnerabilidades e de fraquezas. Então se trata de um texto para os nossos dias. Aqui nós vamos encontrar, meus irmãos, um tipo de resumo da vida cristã. Vemos Paulo escrevendo a seus amigos como um homem que conhece a tribulação, que conhece os rigores do sofrimento daqueles que resolvem seguir Jesus, daqueles que abraçam a fé no Senhor e compreendem o peso, a força do que significa quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Veja, Paulo ele utiliza a expressão grega para aflição através de uma palavra que sempre estará nos descrevendo uma pressão física real. Como se nós deitássemos no chão e sobre o nosso peito fosse colocado o tipo de peso que costumeiramente nos esmaga. Será através deste tipo de linguagem, será através desse tipo de mensagem que Paulo estará nos levando para compreender um modelo aqui, um resumo aqui do tipo de vida cristã que nós devemos viver. O poder através da fraqueza. Um estudioso disse que as expressões de Paulo para aflição aqui, elas estão muito de acordo com algumas práticas antigas da lei inglesa, onde eram colocadas pesadas cargas sobre o peito dos que obstinadamente se negavam a confessar, e eram pressionados e até esmagados até que morriam. Estava-se fazendo literalmente o que significa a palavra grega tilipsis, aflição. Algumas vezes, sobre o espírito do homem cai o peso e o mistério desta palavra incompreensível, queridos. E ao longo desta carta, nós estaremos lidando com o peso e o sentido desta expressão. Veja, nos primórdios do cristianismo, as pessoas eram mais afeitas a isso. Há registros, inclusive, sobre a maneira como lidavam com seus funerais, a maneira como lidavam com os atos de perseguição. O fato é que o tempo foi passando, e especialmente nos tempos em que nós vivemos, não tem sido mais aceitável pregar um cristianismo, falar de um cristianismo que envolva sofrimento. Falar da ideia de que o chamado para caminhar com Jesus é um chamado para compartilhar dos seus próprios sofrimentos. Isso tem sido, em muitos lugares, algo extremamente distante. De maneira que o cristianismo não tem sido, em sua maioria, uma expressão contracultural. Muitos, até mesmo dentre nós, muitas das nossas próprias comunidades, parecem viver com a ideia de que o conforto é aquilo que deve marcar e caracterizar as nossas vidas. Veja, nos primeiros anos do cristianismo, o homem que decidia ser cristão, ele naturalmente entendia que ele deveria enfrentar problemas, que ele sabia que esse era um chamado ao desconforto, que esse era um chamado a enfrentar aflições e lutas,
Alguns possivelmente teriam que abandonar a sua família. Seus vizinhos pagãos lhe eram hostis. Sofria a perseguição de autoridades. Hoje, meus irmãos, não tem sido diferente. Abraçar a fé cristã num contexto como o que nós vivemos, com as ideias que nos cercam, é certamente estar envolvido em abraçar a hostilidade, a rejeição, o que resultará inevitavelmente em alguns momentos em perseguição, em aflição. Veja, o ser um verdadeiro cristão tem um preço, devido ao fato de que não existe cristianismo sem cruz. Certos de que seguir a Jesus envolve problemas. Certos de que andar como cristãos neste mundo nos envolverá em aflições. Então Paulo começa essa carta, meus irmãos, respondendo uma pergunta já de início muito importante para nós. Por que Deus permite aflições em nossas vidas? Veja, em primeiro lugar, ele deixa-nos claro que Deus usa as aflições para nos fortalecer em nossa fraqueza. O poder através da fraqueza não significa que a fraqueza será removida. Mas através dela, nela Deus nos fortalecerá. Como o Pai das misericórdias e Deus de todo consolo, Ele expressa a sua boa vontade em cuidar do seu povo. Vejam novamente os versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor, Jesus Cristo. Vejam que Paulo sempre dá toda a glória a Deus. Um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele deixa claro. Ele é ciente, meus irmãos, da escolha que Deus fez dele para ser parte do seu povo e do seu ministério. Deus, o Filho, o redimiu. O Espírito Santo chamou e o presenteou com os dons e o colocou no ministério. Então ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e ele reconhece isso. E tudo em sua vida está incluído nessa vontade do Senhor. Tudo. Agora é interessante porque ele inclui o jovem Timóteo aqui, o nosso irmão. Timóteo também era filho de Deus, ministro do Evangelho pela vontade de Deus. Ele escreve para a igreja de Deus. E em todas as menções, Paulo deixa claro, pela vontade de Deus. Veja, todos os que foram escolhidos, redimidos e chamados, separados, eles estão aqui, queridos, revelando uma gloriosa identidade. Tudo nas suas vidas dizem respeito a esta vontade de Deus. Tudo em suas vidas é uma revelação dessa identidade. E é isso que a igreja de Corinto estava esquecendo. Rejeitando o apóstolo. Implicantes com o apóstolo. Não, ele é chato. Não, ele não é carismático. Nossa, é o jeito dele de pregar, ele prega devagar demais. Ele é feio. Meus irmãos, o que a igreja não estava sensível era a vontade de Deus. E é assim que Paulo começa aqui, deixando claro que este é o ponto com relação a tudo na nossa vida. Coisas simples, pequenas. Eu não me esqueço nunca de uma situação, lá na casa do Juraci, em Vicente Pires. Eu saí, levei os controles todos, um dos carros ficou trancado dentro de casa. E eu lá na reunião do sínodo, e uma confusão danada. E tudo se resolveu de uma maneira bem simples. Na ocasião, alguém virou para Eric e acalmou a situação toda, dizendo: Deus
Deus quis. Meus irmãos, esta tem sido das coisas mais básicas e mais esquecidas do povo de Deus em meio às suas lutas, dificuldades, aflições, no seu dia a dia, na sua maneira de viver. Não fazer aquilo que Paulo começa fazendo aqui. Entender que as coisas estão postas como estão, porque Deus quis. A vontade de Deus é aquilo que, em primeiro lugar, nós precisamos entender. Paulo foi o homem escolhido por Deus para plantar a igreja de Corinto. Eles queriam alguém bonito como David Leonardo. Mas foi Paulo que o Senhor determinou. Eles queriam alguém que tivesse uma vozinha mais bonita do que a de Paulo. Mas foi Paulo quem o Senhor quis. Então nós começamos a lidar com tudo que nos aflige, reconhecendo, entendendo a vontade de Deus. Nos versículos 3, a primeira parte do 4, o texto diz: bendito seja o Deus e Pai. O Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Veja, bendito é uma declaração de que todo louvor, toda gratidão, toda glória, toda a mais alta adoração vão para o nosso Deus. E Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o começo, Ele é o autor das misericórdias. E meus irmãos, eu e você, somos pedintes de misericórdia. E nós estamos tão felizes que a misericórdia é dele, e que são misericórdias no plural. Veja, a ênfase que é dada aqui nestas palavras é aquilo que este Deus incrível em sua vontade faz. Ele conforta, Ele consola toda a tribulação, toda a aflição. E isso será um tema-chave desta carta. A palavra conforto, para Caléu, significa muito mais do que algumas palavras de empatia. E este é um ponto importante, queridos, porque, muito apropriadamente, em breve nós teremos esse livro publicado, se Deus quiser, livro sobre o pecado da empatia. Livro que nos fala sobre o quanto as pessoas estão querendo tornar as suas palavras, entre aspas, boazinhas, docinhas, como melhores do que as de Deus. Como se elas tivessem mais poder de conforto e de consolo do que as de Deus. Veja, para Caléu significa muito mais do que palavras empáticas. Significa fortalecer, significa incentivar nas medidas do poder e da graça, à medida que nós caminhamos ao lado. Significa muitas vezes ter que corrigir. Em outras palavras, Deus nos fortalece de uma maneira que nunca poderemos experimentar de outra forma. Isso vai acontecer quando nós estivermos sob uma pressão real, sobre aflição e angústias reais, que só Deus pode consolar. Que nenhum fofinho ou fofinha será capaz de consolar. Isso nos leva à primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Olha que resposta linda. Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados, com o seu sangue precioso, e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele, de agora em diante.
O que o Joe Rigney, dentre outras coisas, vai criticar do pecado da empatia é que na prática da palavra empática, você vira para a pessoa e diz: olha, não, você é especial. Deus colocou um alvo em você, viu? Você é o alvo de Deus. Você é lindo. Meus irmãos, isso não é empático. Isso não é amoroso. Ouvir que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus. Isso é aquilo que deve ser dito às pessoas. Porque isso é a verdade. Não é uma mentira. E é isso que de fato nos consola, é isso que de fato sustenta o povo de Deus em suas aflições. Segundo lugar, Deus permite também para que possamos confortar e fortalecer outros aflitos, com o mesmo conforto que nós experimentamos de Deus. Veja a segunda parte do verso 4 e o verso 5. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Veja, o resultado natural de receber conforto de Deus é transbordar para outros. Meus irmãos, a nossa partilha do conforto dado por Deus é algo que nós estaremos envolvidos aqui nesta carta. Se experimentamos a verdadeira vida comunitária, se experimentamos o ministério, a parceria mútua do Evangelho, então nós transbordaremos consolo do próprio consolo de Deus que recebemos para outras pessoas. Veja os versículos 6 a 7. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, olha só, assim o sereis da consolação. Meus irmãos, há algo muito importante aqui. O texto diz que nós devemos suportar com paciência. Veja, a resposta a esse sofrimento reside na paciência. A característica do grego hipomoné não é a aceitação simples, não é uma resignação de problemas e provas, mas é como se fosse uma vitória em uma batalha. É triunfo e vitória, é isso que o grego aponta. É uma paciência que guerreia. É uma paciência que suporta como se estivesse numa dura prova, até mesmo numa guerra. Descreve aqui, queridos, o espírito que só pode aceitar o sofrimento, mas também triunfar sobre ele. O cristão, ele é uma espécie de atleta de Deus. Paulo trabalha isso em outros momentos. Ele deixa claro que os músculos espirituais, eles se fortificam com disciplina, treinamento, em meio a dificuldades. No pain, no gain, não é isso? Ah, Dudu, tem que ralar. Agora, é assim na vida espiritual também. Meus irmãos, eu vou dizer um negócio muito sério para vocês. São 41 anos de caminhada cristã. Eu nunca vi uma geração tão delicada, tão frágil, tão fraca de cristãos como essa. O meu temor é de que daqui a 5 anos, 10 anos, eu veja muitos apóstatas. Por quê? Mimimi. Não entenderam o evangelho,
não entendem o que está nestas páginas das Escrituras. Aqui nós estamos falando de atleta de alto nível, de gente que puxa, estica o músculo. Paulo está falando de suportar coisas pesadas. Aqueles aqui que se exercitam sabem que o exercício começa a fazer sentido quando você começa a achar que o seu músculo está rasgando. Quando você sente dor no dia seguinte. Veja, é assim também. Mas o texto diz que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos para enfrentar essas provas. Não estamos sozinhos em exercitar essa paciência. O consolo de Deus, ele chega a nós e chega a nós de uns para os outros. Entre os versículos 3 e 7 aqui, o substantivo consolação e o verbo consolar, eles se repetem nada menos do que 9 vezes. E esta palavra no Novo Testamento sempre significa mais do que uma compaixão que alivia. Sempre coincide com o significado de sua raiz, a palavra fortes, bravo. Então, quando nós estamos falando de consolação, nós não estamos falando do que os mimizentos fazem. Ô bichinho, deita aqui, põe a cabecinha aqui no meu ombro e chora. Não é disso. É como um treinamento. É quando está lá o personal falando, pastor, vamos, mais. Vai doer, mas mais. É esse tipo de consolo. Do tipo que fortifica. Do tipo que deixa mais corajoso. Do tipo que deixa mais valente, mais bravo. Enfrenta. Vamos, levanta. Mas, infelizmente, muitos estão perdendo isso. Veja, queridos, o consolo cristão é aquele que brinda coragem, que permite que o homem enfrente tudo o que a vida pode lhe fazer. Tudo o que a vida possa tentar lhe dar em termos de atingir. Agora veja, quais são as seguranças das Escrituras? Quais são as coisas que estão a nos cercar em toda a Bíblia? Como vimos pela manhã, veja, Deus nunca enviava uma visão ao homem sem o poder para interpretá-la. Nunca lhe enviava uma tarefa sem a força para realizá-la. Então não há espaço para frouxidão. Se o próprio Deus estará ali como provisão. Se Ele próprio será a força, o poder através da sua fraqueza. Meus irmãos, há sempre certa dose de inspiração no sofrimento de um homem. Porque tal sofrimento, como assinala Paulo, é a superabundância dos sofrimentos de Cristo. Do sofrimento de Cristo que chegou até nós para nos salvar, para nos fazer dele. Portanto, é um privilégio sofrer por Cristo. E é isso que os mimizentos precisam entender. É isso que essa geração de cristãos fracos, mundo afora, precisam entender. É isso, meus irmãos, que a nossa frágil sociedade precisa entender. Quando sobrevêm os dias difíceis, o cristão ele pode dizer, como disse Policarpo, o bispo de Esmirna, quando o ataram à fogueira, ele disse: agradeço-te que me tenha considerado merecedor desta prova. Estes eram os cristãos do passado. Esses são aqueles sobre cujos ombros nós deveríamos subir com as nossas Bíblias abertas. E o resultado supremo de tudo isto é que obtemos o poder para consolar a outros. Outros que estão atravessando aflições reais. Veja, Paulo destaca que as coisas que lhe ocorreram e o consolo que recebeu
fizeram dele alguém capaz de ser fonte de consolação para os outros. Isso me lembra de uma história de uma mãe contada por um de seus filhos. Ele disse que quando a sua mãe perdeu o filho caçula, o filho mais novo, ele disse o seguinte a respeito de sua mãezinha: ali, minha mãe obteve seus olhos tenros, e a razão pela qual outras mães correm a ela quando perdem os seus filhos. É desse tipo de gente que o Evangelho está falando. É esse tipo de gente que o Evangelho forja. Foi isso que o Evangelho fez do apóstolo Paulo. Concluindo, queridos, o Paul Barnett, ele nos diz que a experiência de Paulo e o conforto no curso de seu ministério é replicada em todas as gerações. Isso foi replicado por todo o cristianismo. Isso nós vemos na vida de missionários, homens e mulheres que entregaram inteiramente as suas vidas e abraçaram o sofrimento para que Cristo pudesse ser anunciado. Eu sei que alguns de vocês estão achando que Morávios deve ser uma coisa legal da Europa, bem burguesa e tal, uma coisa que a gente vê na televisão, mas sabe o que os jovens morávios faziam? Se vendiam como escravos para pregar o evangelho onde ele não havia chegado. Estes eram os antigos morávios. Pastores piedosos em suas inter-relações com suas congregações. Meus irmãos, embora o ministro e as pessoas sofram ao testemunhar a Cristo em uma cultura estrangeira, por exemplo, permanece um papel distinto. Porque o sofrimento distinto qualifica, forja um líder cristão. Então, meus irmãos, o conforto de Deus, ele é experimentado na vida de Paulo como líder, é experimentado na vida de Timóteo como líder, de tantos outros, e então ele é transmitido através do ministério ao povo. E é assim que nós precisamos entender porque Deus nos permite passar por aflições. Disso ele extrai tanto. E essa é a sua vontade. Eu gostaria de encerrar com algumas perguntas. De que forma você está animado com esta nova série em 2 Coríntios? Você abraça como uma caminhada com Jesus? Você virá por curiosidade? Ou você quer uma jornada com o apóstolo Paulo? Pelo poder do Espírito Santo. Experimentando o que significa o poder através da fraqueza, da sua própria. O que mais o encoraja na introdução desta carta? O que significaria para você bendizer o Pai das misericórdias, bendizer o Deus de toda consolação, reconhecer que a vontade de Deus para você é boa agora, nas suas aflições presentes? Qual é o seu primeiro passo ao sair daqui hoje para confortar outros com um consolo que você recebeu de Deus e não que você aprendeu em algum manual coach por aí? O que você fará? Como você vai consolar? Deus os abençoe.